Meus irmãos e irmãs, estou aqui para mais um estudo da Palavra de Deus para nossa edificação e crescimento no Senhor. O título do nosso estudo de hoje é O Mundo Jaz no Maligno. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, por mais esta noite que já chegou. Que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos que vai ouvir, que está e vai ouvir esta mensagem que o Senhor está dando para cada um deles e para mim, para que possamos ser edificados e para que alguém que não te conheça seja salvo. Aumenta a nossa fé, santifica a cada um dos teus filhos mais e mais. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, o mundo jaz no maligno. O que quer dizer o mundo jaz no maligno? Esta expressão jaz no maligno significa morto, desde que o homem pecou lá no Éden e foi expulso do Éden, onde tudo era muito bom, para este mundo que foi amaldiçoado este mundo que foi amaldiçoado devido ao pecado do homem. O homem saiu do mundo espiritual para o mundo material. Então o homem foi expulso do Éden, da presença de Deus, de onde tudo era muito bom, o mundo onde o homem vivia no Espírito de Deus. Ele foi expulso para este mundo amaldiçoado e material, né? O homem saiu do mundo onde tudo havia vida para este mundo onde só existe mortos. Então preste atenção. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz na morte, o mundo jaz no sepulcro. O homem saiu da presença de Deus para a presença do maligno. O homem saiu da luz, que é o próprio Pai eterno, para as trevas, para a escuridão, para o sepulcro, que é este mundo caído, sem o governo do Pai eterno. Em 1 João 5, do 18 ao 20, nos diz o seguinte. 1 João, capítulo 5, os versos do 18 ao 20, nos diz o seguinte. 1 João 5, 20. 1 João 5, 20. Diz assim. E do 18 ao 20. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Mas que mundo está no maligno? Este mundo caído no pecado. Este mundo governado por Satanás. Então, em 1 João 5, do 18 ao 20, João fala de dois tipos de pessoas.
vivendo fisicamente neste mundo de matéria. Pois neste mundo de matéria, todos fisicamente caminhamos para a morte do nosso corpo. Preste atenção, tanto faz ser filho de Deus como descendência de Satanás. Neste mundo, todos caminham para a morte, porque todos pecaram. Todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Então, tanto faz ser salvo como não, o seu corpo neste mundo de matéria caminha para a morte. Por isso o mundo jaz no maligno. Este mundo jaz na morte. Este mundo é morto. Todos nós fisicamente caminhamos para a morte física, devido ao nosso pecado, até o nosso corpo se tornar adubo para a terra. Pois foi da terra que os seres deste mundo vieram, tanto homens, animais, plantas e toda a terra. Quando João diz que o mundo jaz no maligno, João está dizendo que, devido ao pecado da humanidade, os seres humanos saíram espiritualmente da direção do Pai Eterno, que é vida, que é luz, que é prosperidade, que é equilíbrio, para este mundo de matéria, governado por um ser sem luz, sem vida, sem prosperidade, sem equilíbrio, sem nada de bom. Um ser ladrão, assassino e destruidor de tudo e de todos. O homem rejeitou a direção do Espírito de Deus em sua vida para aceitar a direção do diabo e os seus demônios. O homem deixou de adorar a Deus em espírito e em verdade para fazer os seus próprios desejos, seus próprios deuses, semelhança da criação de Deus. O homem trocou o mundo espiritual pelo mundo material. O homem saiu do espírito guiado pelo Espírito do Pai Eterno para a sua carne dominada por Satanás. Quando Adão, devido à sua desobediência à lei de Deus, entregou o comando da terra nas mãos do maligno, tudo mudou. Toda a criação de Deus sofreu uma transformação. Oh, Senhor, tudo era muito bom, de repente, tudo mudou. Satanás se tornou príncipe deste mundo caído, mundo de matéria, mundo de ilusão, mundo de engano, mundo de sofrimento para os seus moradores. Então, Satanás se tornou príncipe deste mundo caído no pecado. Ele era agora o líder deste mundo, sem o Pai Eterno e na direção, no governo do diabo. Quer dizer, este mundo sem o Pai Eterno, sem o governo de Deus e na direção do diabo. Todo mundo se tornou do diabo. Ou melhor, todos os seres humanos mortos espiritualmente, as suas almas e corpos são comandados por um espírito morto, que é o espírito do maligno, porque Satanás, ele é um espírito e ele é um espírito morto. Por quê? Porque todo ser sem Deus é morto. Antes do pecado, o espírito do homem, guiado pelo Espírito de Deus, recebia de Deus a direção tanto para o seu espírito como alma e corpo. Então, Deus, guiando o espírito do homem, também guiava a alma, que são
os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas emoções, não é? E o corpo que é guiado, que é grudado na alma, né? Então, o Espírito do homem, na direção do Espírito de Deus, dava vida para a alma e também para o corpo, e esses não morriam. Depois do pecado, o Espírito de Deus se afastou do Espírito do homem, e o Espírito do diabo passou a comandar tanto o espírito morto do homem, como a sua alma e corpo. Por isso João diz: o mundo jaz no maligno, pois todos aqueles que estão nas trevas estão na carne, e se estão na carne, estão mortos espiritualmente, e se estão mortos espiritualmente, estão sobre o domínio do maligno. João 3, do 19 ao 20, Jesus diz, né? O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. E João 8, 44, Jesus diz para aqueles judeus que não cria nele, vocês são do diabo e vocês querem agradar o pai de vocês, né? Os irmãos podem ler direitinho esses versos. Em Mateus 8, do 21 ao 22, vamos ver o que é que diz Mateus, capítulo 8, e os versos do 20 ao 22, que fala lá, Mateus 8, 21 e 22, diz assim: E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então, nesses versos, né, vemos um pedido de um dos discípulos de Jesus para Jesus. Então, esse discípulo de Jesus pede para Jesus que ele deixe ele primeiro ir sepultar o seu pai. Senhor, permite-me que primeiro vá sepultar meu pai. O discípulo de Jesus estava priorizando a morte e não a vida. Muitas pessoas estão priorizando esta terra morta no pecado, né, que jaz no maligno, do que o céu. Estão priorizando este mundo do que o céu. Estão querendo viver neste mundo do que ir para o céu. Então, é triste, né? Mas isto é a realidade. Muitas vezes priorizamos os mortos da nossa família, né? Do que o próprio Senhor da nossa vida. Quando eu digo mortos, não estou falando fisicamente, mas mortos espiritualmente. Muitas vezes nós lutamos tanto com pessoas da nossa família que não querem saber de Deus, e muitas vezes deixamos até Deus de lado, lutando com essas pessoas. Em Mateus 8, 22, Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Então Jesus diz: deixa os seus mortos, deixa os mortos do teu pai sepultarem o teu pai. Deixa os seus mortos, deixa os mortos, quer dizer, as pessoas que não têm Jesus são mortos espiritualmente. Jesus está dizendo: deixa os mortos, aqueles que o seu espírito está morto, que ainda não recebeu um novo espírito, que ainda não nasceu de novo, que ainda não creu em Jesus como Salvador de sua vida. Deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. É isso que Jesus está dizendo. Mas tu vem e segue-me, quer dizer, tu é vivo. Tu tem que me seguir porque eu sou a vida.
Então, os que espiritualmente já estão vivos, pois já nasceram de novo em Jesus, João 3 e versículo 5, estes precisam seguir aquele que é a vida. Não podem mais estarem se detendo diante dos mortos, mesmo se este morto fizer parte da carne, da sua carne, né? E do seu sangue. Então, muitas vezes é um parente, né? Que não quer seguir a Cristo e você está lutando com ele. Então, Jesus está dizendo, deixa os mortos enterrar os seus mortos, mas tu vem e segue-me, quer dizer, tu é vivo, segue a vida. Então, nós temos que seguir a Cristo, que é a vida. Em 1 Coríntios 15, 50, Paulo nos diz o seguinte, 1 Coríntios 15, 50, nos diz assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, o que é que Paulo está dizendo? Paulo está nos dizendo que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, ou melhor, o nosso corpo humano não pode ir ao mundo espiritual ou eternidade. Quer dizer, não pode ir à eternidade. Nós não podemos ir à eternidade ou para a eternidade neste corpo terreno, porque este corpo terreno é desta terra. Ele tem que ficar na terra. A eternidade é espiritual. Somente a nossa parte que veio do céu pode voltar para lá, que é o nosso espírito e a nossa alma. E é isto que Paulo está dizendo. O nosso corpo humano não pode ir ao mundo espiritual ou eternidade, pois ele é matéria. E esta matéria tem que ficar nesta terra, que é matéria. Então, nós temos que observar isto, né? Muitas vezes a gente não quer partir, não quer deixar esta vida, gosta tanto deste mundo, quer ficar neste mundo, mas ninguém pode ir para o céu nesta matéria, neste corpo material, né? Assim como a corrupção não pode herdar a incorrupção. Então, o nosso corpo de matéria não pode ir para o céu. Nem o corpo corrupto pode herdar a não sei nem falar este nome. Incorrupção, né? Então, nós não podemos, neste corpo terreno, herdar a santidade. Somente aqueles que nasceram novamente espiritualmente da palavra de Deus, que é Jesus, poderá ir ao céu onde Deus reina plenamente. Então, Deus reina no mundo espiritual, não no mundo terreno corrompido pelo pecado. Neste mundo corrompido pelo pecado, quem reina é o príncipe deste mundo chamado Satanás. Em Lucas 17, do 20 ao 21, nos diz o seguinte. Lucas 17, do 20 ao 21, diz assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então preste atenção, o que Jesus diz aqui. Jesus diz que o reino de Deus
não vem com aparência exterior. Por quê? Porque o reino de Deus é interior, é dentro da pessoa, não é fora. Por isso, no versículo 20, Jesus diz, né? Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com a aparência exterior. Ele não tem uma aparência exterior, uma aparência por fora. A aparência dele não é exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então, o reino de Deus não tem uma aparência exterior e ele estava entre eles. E quem é o reino de Deus? O reino de Deus é o próprio Deus reinando dentro da pessoa. E quem estava ali? O rei, Jesus. Então, Jesus disse: eis que o reino de Deus está entre vós. O rei Jesus estava ali entre eles e eles não estavam percebendo. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Então Jesus está dizendo para aqueles homens: vai chegar dias em que vocês vão querer ver um desses dias e vocês não vão ver. Por quê? Porque na grande tribulação, quando os judeus reconhecerem que Jesus é o Messias, eles vão desejar ver um desses dias e não vão ver. Por quê? Porque o rei não está mais neste mundo, em carne e osso, como ele esteve no passado. Ele está agora dentro da pessoa, na pessoa do Espírito Santo. E dir-vos-ão, ei-lo aqui. Só até o 21. Aqui o 21. Então, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Jesus diz que o reino de Deus, que é o próprio Deus reinando ou governando a vida da pessoa que aceita o seu governo. Jesus diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ou melhor, o reino de Deus acontece no interior da pessoa. O reino de Deus é o Espírito de Deus governando ou guiando o espírito ressuscitado da pessoa, para que a sua alma e o corpo daquela pessoa que nasceu de novo reflita no mundo de matéria, no mundo exterior, este reino que está dentro da pessoa, mas que é espiritual. Então, Gálatas 5, do 16 ao 17, a gente vê este reino, ou este rei, dentro da pessoa, governando o espírito da pessoa e levando, dominando a sua alma e o seu corpo. Então, em Gálatas 5, 16 e 17, os irmãos já conhecem muito bem, porque eu sempre estou citando ele. E diz assim, Gálatas 5, 16 e 17, diz assim: 16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, o Espírito de Deus luta contra a nossa carne contra o Espírito, para que o Espírito luta contra a nossa carne para não fazermos o que queremos. Então, este é o reino de Deus dentro da pessoa que já tem Jesus,
governando o seu espírito para alcançar a alma e o corpo da pessoa no qual Deus está reinando. No mundo governado por Satanás e que jaz no maligno, existe 2 tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoa, as pessoas que ainda não nasceram de novo e que não irão nascer. Por quê? Porque elas não querem, pois elas rejeitam a vida espiritual que é Jesus. Elas rejeitam o reino de Deus, rejeitam o próprio Deus. Pois estas pessoas amam a morte, amam o pecado, amam a Satanás. João 3, do 19 ao 28, 44. Tanto o espírito destas pessoas estão mortos, como os seus corpos também caminham para a morte eterna. Segundo tipo de pessoas, existe também neste mundo de matéria outro tipo de pessoas. Estas pessoas são aquelas que já nasceram novamente espiritualmente, mas fisicamente o seu corpo ainda não nasceu. Pois para o seu corpo nascer em um novo corpo, em um corpo parecido com o corpo de Jesus, será necessário passarmos pelo mesmo processo que Jesus passou com o seu corpo. Qual foi o processo? Jesus morreu para poder ressuscitar em um novo corpo. Então, todos aqueles que já nasceram de novo espiritualmente precisam seu corpo morrer para que o seu corpo passe pelo mesmo processo que Jesus passou, para que eles obtenham o seu novo corpo, corpo espiritual. Em 1 Coríntios 15, do 42 ao 46, nos fala sobre este processo, né? 1 Coríntios, capítulo 15, os versos do 42 em diante, nos diz assim. 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Então, semeia o corpo em corrupção. Então, você morre em um corpo ainda em pecado, mas você vai ressuscitar em um corpo incorruptível. Você vai ressuscitar em um novo corpo, em um corpo espiritual, em um corpo santo. Aí que o versículo 43 nos diz assim: semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Então, você vai semear um corpo em ignomínia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Então, seu corpo vai ser semeado, quer dizer, vai ser plantado, vai ser enterrado, vai ser colocado na tumba, em fraqueza, sem vida, sem nada de força, né? E vai ressuscitar com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Então, corpo natural, corpo que veio da carne e do sangue do homem, vai ressuscitar um corpo espiritual, um corpo santo, um corpo perfeito, um corpo que não vai mais morrer. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então, Adão era natural, era um homem criado por Deus, feito do pó da terra. Mas o segundo Adão era espírito, veio do céu. Mas não veio primeiro o espiritual, senão o natural e depois o espiritual.
Então, primeiro veio o nosso corpo terreno, depois vai vir o nosso corpo espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, segundo homem, o Senhor é do céu. Então, o primeiro homem foi Adão, foi o homem terreno, foi que veio da terra. O segundo homem, Jesus, veio do céu, é espiritual. Então, primeiro o nosso corpo terreno, segundo o nosso corpo espiritual. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. Então, tal Adão foi, somos nós em pecados. Mas como Jesus era e é, também seremos nós espiritualmente. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E assim como trouxemos a imagem do terreno é a imagem do homem mortal, do homem pecador, do homem longe de Deus. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Por quê? Porque o nosso espírito foi ressuscitado. E o nosso corpo também será ressuscitado, só que não nesse mesmo corpo, mas em um novo corpo espiritual. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, porque o reino de Deus é espiritual, é espírito e verdade. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aqui não está falando de todos os mortos. Aqui está falando dos mortos que morreram em Jesus, aqueles que têm Jesus. Então, quando a trombeta tocar, quando a trombeta de Deus tocar, então os mortos que morreram em Jesus serão ressuscitados incorruptíveis. Então, os que morreram em Cristo vão receber um corpo incorruptível, vão receber um corpo imortal, vão receber um corpo espiritual. E nós seremos transformados, os que estiverem vivos neste tempo, quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Os que estiverem vivos, seu corpo não irá subir como ele é. O seu corpo será transformado em um corpo espiritual. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então vai haver a transformação do corpo daquele que está vivo. Um corpo mortal, um corpo contaminado, um corpo do pó da terra vai ser transformado em um corpo imortal, em um corpo incorruptível. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, quando acontecer esta transformação, esta mudança do nosso corpo, então a morte perdeu o poder dela sobre a nossa vida, porque o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, agora tudo é espiritual e tudo pertence a Deus e não passará mais por processo de pecado, de contaminação. Tanto que a morte só tem poder no pecado. Então, aqui, versículo 55. Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, a morte
ela só tem força no pecado do homem. E o homem e o pecado tem força na lei. Por quê? Porque Deus deu a lei e o homem desobedece a lei. Mas quando acontecer a transformação, então não vai existir mais pecado na vida do salvo. O seu corpo será completamente santo e obediente à palavra de Deus. Tanto o espírito destas pessoas estão mortos, como... Deixa eu ver bem aqui. Então, eu acho que eu estou lendo no lugar errado. Então, Paulo nos revela o que acontece com este corpo, né? Em 1 Coríntios 15, 42 ao 56, eu li até os 56, né? Então, Paulo nos revela o que acontecerá com este corpo natural e corruptível, né? E para que possamos alcançar o nosso novo corpo, que não será mais um corpo natural, pois não virá mais da terra, e sim do céu. Quer dizer, será um corpo espiritual, que Deus vai nos dar este corpo espiritual, este corpo transformado, este corpo santo, passará por este processo, né? Então, resumindo, né? O reino de Deus é espiritual e não terreno, e ele reina no interior da pessoa que aceita seu governo, ou ser governado por ele, Jesus. O reino de Deus é o próprio Deus governando a nossa vida espiritual para alcançar a nossa alma e o nosso corpo, ou melhor, mudar a nossa mente para que fique parecida com a mente de Jesus. Neste mundo existem dois tipos de pessoas: as que são guiadas pelo Espírito do Pai Eterno, pois já nasceram espiritualmente de Deus, mas os seus corpos caminham para a morte, para receberem de Deus um novo corpo, um corpo espiritual. Só que ninguém quer morrer, não é? Ninguém quer morrer fisicamente, mas para recebermos este novo corpo, temos que passar por esse processo que Jesus passou. Jesus enfrentou a morte para poder receber o seu novo corpo, seu corpo eterno, seu corpo espiritual. E assim será todos nós. Vamos semear um corpo corruptível e vamos receber um corpo incorruptível. Então, somente aqueles que na vinda de Jesus ainda estiverem com vida, sendo de Cristo, seu corpo não passará pela morte física, mas será transformado. Mas também existe outro grupo de pessoas, que são aqueles que não nasceram espiritualmente e fisicamente caminham para a morte eterna, para a prisão e sofrimento eterno. Então, essas pessoas, elas têm ainda seu espírito morto, sua alma morta e seu corpo morto. Quer dizer, o seu corpo ainda não morreu fisicamente, mas está caminhando para a morte. E quando o seu corpo morrer fisicamente, então sua alma e seu espírito irão para o sofrimento eterno. Agora, a pergunta que eu faço para você é: e você, em que grupo está? No grupo dos que já nasceram de novo ou no grupo dos que caminham para a perdição eterna? Deus mandou o seu Filho a este mundo para que você tenha a opção de mudar o seu destino na eternidade. Jesus é a única solução para esta mudança. Basta você crer nele, arrependido dos seus pecados, e convidar para ele reinar na sua vida. Se você ainda não recebeu Jesus como Salvador e sente o desejo e quer Jesus
na sua vida, quer mudar a história da sua vida eterna, receba Jesus, ore comigo, mande essa live para frente. Então, Jesus, ele é a única solução para o homem. Deus, ele deu seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, não vá para o lago de fogo, mas tenha a vida eterna. Então, o mundo jaz no maligno, mas tem pessoas neste mundo que não estão espiritualmente mais no maligno, somente o corpo que está caminhando para a morte, porque jaz significa morto. Então, os filhos de Deus, o corpo ainda não foi restaurado, por isso caminha para a morte, mas o espírito já foi restaurado, já nasceu de novo e caminha para a vida, caminha para o céu. Mas um dia o corpo do salvo será restaurado, será espiritual, será santo e perfeito e irá morar no céu. Se você quer receber Jesus agora, ore comigo, mande essa live para frente, para outras pessoas, dê o seu bonzinho, comente, se inscreva no meu canal e vamos ajudar a evangelizar e fortalecer os nossos irmãos. Então, se você quer aceitar Jesus, ore comigo. Pai, eu entendi esse estudo e eu aceito o Senhor como meu Salvador, porque foi o Senhor quem deu a sua vida neste mundo de trevas. O Senhor é a luz que brilhou neste mundo de escuridão, de pecado, de mentira, de engano, para que pudéssemos ver a verdade que é o Senhor, a sua palavra é a verdade. Satanás é o mentiroso e ele engana com a mentira dele. Mas o Senhor veio para desfazer a mentira do maligno, para nos revelar a verdade. E eu quero o Senhor que é a verdade. Eu quero receber o Senhor. Eu recebo o Senhor agora na minha vida. Me aceite como seu servo, como seu filho. Eu quero que o Senhor me salve e me perdoe. Estou arrependido dos meus pecados. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por mim na cruz. Obrigado por tudo. Amém. Se você fez esta oração crendo verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador, então você é salvo. E vá para uma igreja evangélica, se congregue, aprenda a palavra de Deus e cresça espiritualmente e viva em Jesus, porque Ele está vindo. E até o próximo estudo.